Já lhes falei da Sibéria, já lhe falei de mistérios siberianos. A zona russa é rica também, tal como o mundo inteiro, em mistérios. O mistério que lhe trago hoje fala de uma expedição, de uma experiência, de uma visita, de uma viagem que já foi até pegada por um filme, por um thriller de terror. Porquê? Porque esta expedição, a de Dyatlov Pass, correu muito mal. Sabe o que aconteceu? Fica a incógnita. Kolyaztsikal é na língua dos locais, na língua dos Mansi, ali nesta zona da Rússia, quase como dizer a montanha dos mortos. Bem, eu sei, não estão a ser nada originais. Aqui já tivemos, por exemplo, a Floresta dos Suicidas, o evento dos Pântanos da Morte e agora temos a Montanha dos Mortos. Parece que está tudo a cair na mesma direção. Mas porquê que os Mansi dão o nome de Kolyaztsikal a esta zona? É porque todos os eventos que ali foram tendo lugar ao longo dos séculos, ao longo das eras, os locais sabem que quem ali se dirige deixa de aparecer, desaparece ou então aparece feito em bocaditos. Obviamente, a ciência não vai aceitar isso e sabemos perfeitamente que essas coisas não existem. Então o que é que acontece? Há ali uma pessoa, o Igor Dyatlov, que cria uma expedição, organiza uma expedição com esquiadores, com investigadores e exploradores extremamente experientes em todas estas andanças de viajar na neve, de subir, de escalar, etc. Eles vão financiados pela Universidade do Ural e a ideia é exatamente comprovar que aqueles mitos estão não só errados, como também, já agora, documentar toda a zona, até porque era uma zona que não era muito visitada por ser inóspita e de difícil acesso. De qualquer das formas, estes intrépidos aventureiros decidem que iriam os 10 por ali fora fazer a sua grande expedição. Então vamos a factos. Os factos contam que um grupo aqui se dirige a Oblast de Sverdlovsk, que certamente não estarei a dizer direito. É um grupo que é liderado por Igor Dyatlov, que consistia de 8 homens e 2 mulheres, na sua grande parte pertencentes à Universidade Técnica Estatal do Ural. O objetivo então da expedição era alcançar Otorten, a montanha que fica situada a 10 km, portanto esta primeira fase já iria ser complicada e depois dirigir-se onde nós sabemos que existiu depois o incidente em Kolyaztsikal, que ficou depois de tudo isto conhecida como Dyatlov Pass. Para quem entende ou já leu alguma coisa sobre este género de escaladas ou de rotas, esta é uma rota de categoria 3, ou seja, é tida como uma rota extremamente complicada de fazer e uma das mais difíceis de conquistar. Todos os integrantes se dirigem então para esta experiência numa excursão. O grupo viaja primeiro de comboio até Ivdel, depois vão para a cidade de Oblast, como já falei anteriormente, e ali, a 27 de janeiro, lá conseguem chegar ou dirigir-se em direção a Otorten, onde irão começar toda a sua escalada, a sua aventura. Yuri Yudin, um dos que integrava esta comitiva de aventureiros, Yuri Yudin, depois do início da escalada, no primeiro acampamento, ele tem ali alguns problemas de saúde e é necessário, nada de mais, mas é necessário que ele retroceda, é necessário que ele desista e a parte dele é cancelada e ele pega nos seus diários, nas suas ferramentas e volta para a povoação mais próxima, sendo que os restantes 9 avançam na direção da grande aventura. Yuri Yudin fica também com a indicação de que até 12 de fevereiro, portanto, temos aqui bastante tempo de aventura, até 12 de fevereiro os seus colegas, os seus amigos voltariam. Pode ir vendo ao mesmo tempo aqui algumas das imagens de registros. Porquê? Porque, tal como eu disse, eles iam registando
cuidadosamente, não só de forma fotográfica, como também de forma escrita nos seus diários, e cada um tinha o seu. Ao que parece, por aquilo que está escrito nos diários, a viagem correu bem. Não só a viagem correu bem, como toda a escalada foi extremamente funcional e até que chegam a uma determinada altura em que descobrem que estavam ligeiramente desviados da rota e tinham caminhado demais para oeste. Então eles decidem pernoitar e depois retomar o seu caminho, e neste primeiro acampamento em que eles estão a tentar decidir retomar a sua rota, eles cometem ali um erro que dificilmente algum intrépido aventureiro experiente iria fazer. Com uma floresta a cerca de 200 metros, eles decidem fazer o seu acampamento em terreno amplo, em terreno aberto. Ora, isso vai expô-los à neve, vai expô-los à intempérie, que já estava ali a levantar-se, e naquela noite estavam menos 32 graus, ou seja, 32 graus Celsius negativos. De todos os registros, fotografias, tudo estava bem. De tudo aquilo que foi recuperado até àquela noite, tudo estava bem. Um dos últimos registros é do próprio Igor Dyatlov, que viria a dar o nome a esta zona pela sua infelicidade. Neste registro ele tinha em seu diário de bordo, ele dizia: tudo está a correr conforme planeado, desta forma perdemos-nos um bocadinho, mas estamos preparados para voltar à aventura. Vamos ver que novidades nos traz esta montanha. E que novidades lhes trouxe? Não trouxe foi novidades a ninguém que estava nas povoações, nem à universidade que esperava o regresso, e tínhamos chegado a 12 de fevereiro. A 12 de fevereiro, Yuri Yudin, que tinha ficado para trás, decide tentar contactar as autoridades, explicando que já deveriam ter voltado. As autoridades relevam a situação, sabendo que eles também são experientes, e falando de que teria havido um par de tempestades nos últimos dias e que mais valia aguardar que pudesse ter havido ali algum atraso. Mas foi então um atraso longo, porque só a 20 de fevereiro, portanto demoraram 8 dias a conseguir mobilizar tudo, é que é feita uma equipa de resgate, porque os próprios familiares dos envolvidos, das duas mulheres e 7 homens que teriam seguido o caminho, estes próprios familiares andavam a fazer pressão sobre o governo, sobre as autoridades, e então é exigida uma operação de busca. Nesta operação de busca, a primeira parte ainda é feita com professores da Universidade do Ural, que são voluntários, e algumas pessoas ligadas à proteção civil ali da zona. À medida que eles avançam, eles de facto começam a encontrar que há ali qualquer coisa que não está muito bem, e encontram de facto as tendas, e nas tendas eles encontram-nas abandonadas, com tudo direitinho, à exceção de uma pequena particularidade. As duas tendas tinham sido rasgadas de dentro para fora com uma faca, como se alguém estivesse a tentar fugir do interior. Ora, Kolatsiakl poderia neste momento ter feito mais vítimas, e então foi chamado então o exército e as autoridades, que com ali apoio de aviões e helicópteros conseguiram tentar perceber o que é que se poderia passar e fazer um batimento de toda a zona. Mas não foi preciso irem muito longe. Ali, na orla da floresta, a cerca de 230 metros, estavam já os primeiros corpos. Estes primeiros corpos estavam ali, perto de um pinheiro, onde pareciam estar a tentar criar uma fogueira, e é estranho porque pessoas tão experientes lá tiveram que reagir a alguma coisa, porque saíram à pressa das suas barracas, porque estes dois primeiros corpos estão praticamente nus, descalços, numa zona a menos 32 graus, não abona muito à sua sobrevivência, e então certamente a sua morte teria sido por hipotermia. Há, no entanto, depois ali uma situação em que dá a sensação de que um deles teria levado com qualquer coisa na zona da cabeça, porque tinha um pequeno traumatismo craniano que não era de todo a causa de morte.
entre o pinheiro e o acampamento estavam outros 3 corpos. Estes 3 corpos estavam mortos em posições que sugeriam que estavam a tentar voltar para as barracas. Os 3 estavam separados por vários metros, portanto não teriam ou não estariam a tentar voltar às barracas simultaneamente, e todos tinham qualquer coisa estranha que começou ali a levantar o véu do mistério a todos os presentes. É que nenhum destes corpos, destes 5 que foram encontrados, possuíam qualquer indicação de que o que pudesse ter acontecido ou qualquer lógica, porque todos eles estavam estranhamente desnudados, estranhamente despreparados e numa situação que não dava para entender, afinal, o que é que teria acontecido ali na passagem de Dyatlov. Um inquérito é imediatamente aberto e com estes 5 corpos chega-se à conclusão de que deveriam todos ter morrido por hipotermia, apesar de haver algumas indicações estranhas nos corpos, nomeadamente lesões internas, mas que certamente deveriam ter sido provocadas pelo frio extremo, dado que estavam desnudados e não estavam protegidos. A questão é que a mais de 650 metros a 4 metros de profundidade, no dia 4 de maio, viriam a ser encontrados os restantes 4 corpos. Estes restantes 4 corpos, um deles mulher, levantaram aqui todo o mistério, intensificaram o terror e põem-nos a pensar, afinal, o que pode ter acontecido aqui em Dyatlov Pass. Porque todos eles apresentavam feridas fatais, sendo 2 com fraturas cranianas e outros 2 com extensas fraturas torácicas. Porém, estes ferimentos não apresentavam qualquer ferimento externo, eram todos de dentro para fora, eram todos internos. Isto é estranho e os registros que podemos encontrar com isto podem ser, por exemplo, de um acidente de viação repentino ou então de uma alteração súbita de pressão atmosférica. Bastante estranho, porque ali em Dyatlov Pass ou em Kolyat-Syakhl, dificilmente iríamos ter um carro a passar para os atropelar ou então uma alteração grave a este ponto de pressão atmosférica. Então, afinal, o que estará ali a acontecer em Dyatlov Pass, naquela zona tão estranha, tão abandonada? Será que os Mansi tinham razão? Será que há ali demónios que estavam a tentar proteger qualquer coisa e a atacar toda a gente que ali se acercasse? Ou então, será que algum carro passou ali e os atropelou? Fica incógnito. Em março de 1959, Lev Ivanov, chefe de investigação, disse numa entrevista à televisão, numa entrevista aos jornais locais e nacionais na Rússia sobre o incidente de Dyatlov Pass, disse que diversas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, haviam relatado na zona, enquanto estavam na investigação, esferas voadoras brilhantes na área. Isto é estranho. E se já viu algum dos nossos vídeos anteriores, ali de 2018 e 2019, sabe que já falamos desta história das esferas voadoras. O que são? De onde vêm? O que provocam e, neste momento, o que é que estavam a fazer em Kolyat-Syakhl. Lev Ivanov afirma ainda que no início da investigação desconfiaram que pudessem ser os próprios locais Mansi, as tribos Mansi da zona, que pudessem se ter unido para tentar defender um local que para eles é sagrado e assustador e de alguma maneira perseguir, de alguma maneira impedir que aqueles investigadores estivessem ali na sua montanha sagrada. Porém, não existe uma única prova e de todos os detritos, de todas as análises, há coisas extremamente estranhas ali que não eram seres humanos que iam ser capazes de fazer.
porém também não poderiam ter sido animais, dado que não existe uma única ferida que possa indicar a presença de um ataque animal. Mas vamos às coisas como elas são e eu vou-lhe dar todos os mistérios, todos os factos que ficaram em relatório em Dyatlov Pass. Primeira coisa, as barracas, como eu já disse, foram cortadas de dentro para fora. Algo os assustou, algo os impeliu a sair com muita pressa, porque abandonaram o local que estava arrumado e preparado para o seu descanso, abandonaram de alguma maneira o local por alguma razão, sem se prepararem, porque estavam descalços, maioritariamente nus, num lugar com 32 graus negativos. Certamente, os experientes saberiam que não tinham grandes hipóteses de sobrevivência. Qualquer coisa os apavorou. E se os apavorou, pôs-los a correr. Lá nestas condições, ao pô-los a correr, de facto há marcas pela zona da orla da floresta que ali tem e há marcas na vegetação e que eles puderam investigar e puderam ver que de facto andaram ali a fugir, a rodear a zona e algumas das pegadas estavam ainda lá e indicavam que de facto tinha havido ali correria que era apenas e só com marcas dos que estavam lá presentes, dos 9. Qual é o problema aqui? O problema é que, se eles foram encontrados alguns a cerca de 600 metros das barracas, como é que não existe nenhum tipo de marca a 300 ou 400 metros? Deixam de existir marcas de fuga. Como é que tudo isto aconteceu e o que raio se passou em Dyatlov Pass? Mas eu falei também das coisas estranhas, certo? E há de facto coisas estranhas que eu lhe quero contar. Alguns corpos então tinham fraturas no crânio, nas costelas, sem marca externa aparente, como se, ou seja, não há um trauma na zona da pele, como se as pancadas ocorressem de dentro para fora ou provocadas por o embate violento de qualquer coisa contra eles. E estamos a falar de qualquer coisa que tinha que ser muito pesada, qualquer coisa que foi comparada a um acidente de viação. Está preparado para o mais incrível? É que o mais incrível é que alguns corpos apresentavam, destes últimos 4, alguns corpos apresentavam marcas de envelhecimento precoce e todas as poucas roupas que possuíam consigo estavam e apresentavam radiação. E lá vamos nós, novamente, à radiação. Como é que radiação pode chegar às extremidades, às pontas dos dedos destes desafortunados, intrépidos heróis? Como é que chegou até à ponta dos seus dedos? Ou como ficou nas suas roupas marcas desta radiação, se naquela zona não há uma única instalação que possa ser capaz de provocar isto? Mas eu guardei o mais estranho para o fim. Guardei-lhe para lhe dizer que, no caso da mulher que estava neste grupo de 4, arrancou a sua própria língua. Muito, muito estranho, sim, e há provas de que foi a própria a fazê-lo, a julgar pelas marcas que tem nas suas unhas. Quer coisas mais estranhas? 2 dos outros que estavam com esta mulher que se mutilou, 2 deles, um arrancou por completo os seus olhos das órbitas e o outro falhou nisso, arrancando apenas um. E sim, feito pelos próprios. Isto é um mistério estranho, é inexplicável, é algo que pode até provocar aqui algum terror. Bem, Hollywood já pegou nisto para fazer um filme, portanto, de alguma maneira, já há aqui uma boa história de terror. Mas será que foi só isto que aconteceu ali em Dyatlov Pass? Lamento, mas não. Dyatlov Pass, que ficou batizado graças ao Igor Dyatlov, que era o chefe desta expedição, já teve um outro evento mais semelhante, que é uma queda de avião num local muito próximo desta zona. Houve um acampamento para esperarem por serem resgatados. Isto foi em 1991 e morreram mais 9 pessoas. Existem poucos dados sobre este caso, já que foram as autoridades do governo russo que trataram de todo o assunto. Portanto, temos 1959, agora 1991. Já chega? Não chega, não.
No ano passado, em 2019, foram recuperados mais 2 corpos. Ninguém faz a menor ideia como lá foram parar. E como é que estes corpos estavam? Literalmente, cortados a meio. O que é que acontece ali, em Dyatlov Pass? O que é que isso tem a ver com as esferas brilhantes? Ou então, quem é que está lá a tentar proteger alguma coisa? E proteger, afinal, o quê? Fica incógnito.